Continuar nossa prosa da noite, continuando, né? Então, deixa eu minimizar. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá aparecendo. Ah, tá. Então, eu vou voltar aqui na tela. Deixa eu voltar aqui, ampliando. Então, nós paramos aqui, né? Uma questão para a gente pensar, né? Como que o Estado-nação protege sua sociedade e o porquê ela abre para os interesses do capital internacional e submete-se. E por que isso acontece? Né? Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Então, são várias compreensões, vários elementos que determinam isso. Geralmente por acordos econômicos, né, que geram relação de dependência, como dívida externa, ausência de tecnologia para a própria produção, os embargos, né? Então, os países também não são tão livres, né, para escolher os seus rumos, fazer a sua história, né? Os países também estão submetidos a uma série, né, de determinações que vêm principalmente dos países centrais, né, dos países da economia centralizada neles, né? E isso é bastante complicado, né, para pensar que por mais que um país ele entende, ele consegue identificar que existem contradições na sociabilidade ao qual está sendo, né, desenvolvida ali, mas no entanto, todavia, ele não tem tanta autonomia, né? E como isso acontece é a grande questão, né? A própria relação de dependência, porque esses países, muitos dos países, para segurar, né, em dado momento, para adaptar sua estrutura, né, física, seu parque industrial, seus circulação no país, ela teve que se comprometer à dívida externa, né? É, e o empréstimo ele traz algumas condições e eles acabam se submetendo, né? E até o caso assim, né? Essa questão da dependência, porque nenhum país é uma ilha, então ele precisa, né, buscar, né, nas relações internacionais, né, essas articulações, essa transferência de tecnologia. Nós hoje temos um exemplo disso, né? A própria pandemia traz isso, né? Se hoje nós temos uma vacina, né? As duas principais vacinas que são produzidas, né, no Brasil, que é a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca, são transferências tecnológicas, né? Parcerias com transferências tecnológicas. Mas isso mostra um grau de dependência, né? É, E os embargos, né, gente? Os embargos, quando os países, eles, né, não estão algum país não está de acordo com uma série de determinações vindo dos países centrais, ele vai sofrer um embargo. E quando os Estados Unidos, por exemplo, anuncia que os países aliados não vão ter parcerias econômicas com a Venezuela, com Cuba, enfim, né? Esses países também não são autossuficientes. Então, quando os Estados Unidos impõem embargo, esses países vão ser penalizados fortemente, né? É bem o caso de Cuba. Eu acho que Cuba ilustra muito bem isso. É um país que já tem mais de 50 anos, 60 anos, né? Que sofre embargo econômico dos Estados Unidos, né? A principal economia, né, do mundo ocidental. E que, né, as pessoas que vão... Quando a gente vê aqueles documentários sobre a ilha cubana, né? Os colegas nossos... Eu tinha, né, alguns colegas da residência que foram fazer intercâmbio, né, na Escola de Saúde Pública de Cuba. E aí a sensação é essa, é de um país que parece que parou ali na década de 60, né? Tanto pelas construções quanto pelos carros, enfim. E é isso mesmo, é uma consequência dos embargos. Então, os países não têm tanta, né, não conseguem exercer sua hegemonia de tal forma, né? E aqui, a Simeonato, pegando aqui um trechinho dela, ela nos diz o seguinte: a influência das nações hegemônicas sobre as nações secundárias se expressa através de relações coercitivas, que vão desde a ameaça de retaliação e embargo em várias áreas até incentivos econômicos e financeiros, né? Então não é tão autônomo, né? Os países não são tão autônomos e essas influências elas precisam tecer relações e não são relações tão saudáveis. E vai estar chovendo tão saudáveis, né?
Então, a influência através da difusão de ideias e crenças sobre o papel do Estado e o desenvolvimento econômico, né? São questões, né, que vêm de cima para baixo mesmo, né? Eu acho que o caso brasileiro ele é bastante complexo, né? Quando a gente pensa, eu acho que uma das explicações mais interessantes sobre por que o Estado brasileiro ele avança na consolidação de um sistema de proteção social, né? Uma Constituição progressista, né? Apesar de tudo, progressista. Por que a gente avança, né, em muitos aspectos, mas, no entanto, todavia, isso não é efetivado. Isso me diz respeito muito, né, do contexto em que o mundo estava vivendo, né, no final aí dos anos 70, no início dos anos 80 e avançando nos anos 90, em que o Brasil estava consolidando, né, a democracia, a participação política, enfim. No entanto, todavia, o fenômeno da globalização e da expansão do neoliberalismo impõe uma agenda conservadora, né? Conservadora no que diz respeito a dizer que não vai, não será viável, possível, política e economicamente, a expansão de direitos e cidadania, né? Esse é um dilema, esse é um grande dilema, né? Então nós temos aí, né, podemos dizer, a partir dessa trama, né, a partir dessa lógica, que o capitalismo ele vai instituir uma cultura própria, né? Eu acho que vocês viram muito sobre isso lá com o professor Renato, no ano passado, né, na disciplina dele sobre modernidade e pós-modernidade, né? Então, o capitalismo ele institui uma cultura própria, né, uma cultura da dominação, né? Então ele produz as imagens e o imaginário a serviço do capital, né? Ele vai criar todo um sistema ideológico, uma forma de vida. Esse exemplo que nós estávamos falando aqui anteriormente, né, sobre como que o Halloween ele está muito mais predominante do que as festas tradicionais folclóricas do Brasil, né? Então aqui algumas imagens, né, que ilustram isso, o poder da dominação ideológica, né? Ah, e eu faço um apanhado aqui de alguns pensadores, né, do campo da teoria social crítica, ou radicalmente crítica, né, como a Ana Elizabeth Mota, a Elaine Bering, né, as duas são assistente social, o Francisco de Oliveira, que é um sociólogo, né, eu gosto muito dessa abordagem deles, em que eles dizem o seguinte: a maioria dos autores que analisam essa questão destacam que o Estado vem perdendo o seu poder regulador. Regulação social através das políticas sociais, do seu papel de criar e efetivar o sistema de proteção social, para assumir uma relação de enfraquecimento das funções e incorporar outro papel em relação aos organismos internacionais, que impõe sua forma de regulação e sua leitura das políticas sociais. Isso é muito importante, né? Porque essa cultura, essa lógica, né, está imposta à administração pública de uma forma em geral, ela não vem do acaso, né? É uma agenda política. Podemos dizer que é uma organização política dos países centrais sobre as economias emergentes, né? Mas o Brasil é uma economia emergente bastante diferenciada, né? É um país populoso, é um país com uma cultura bastante diversificada, com riquezas naturais, força de trabalho significativa, né? Então o capitalismo ele avança no século, a partir dos anos 90 com outro viés, né? Que é uma imposição da sua regulação, né? Então, ele não apenas vai tratar da coerção do plano econômico, mas ele vai impor uma dominação cultural. E isso vai mudar muita coisa, né? Nós aqui que somos assistentes sociais, psicólogos, advogados, enfim, né? Nós temos aqui uma necessidade de entender, por exemplo, como que o Banco Mundial, né? Nós estamos falando que eles impõem, que os países centrais incorporam, impõem uma forma de regulação social e, consequentemente, o modus operandi do papel do Estado, né? Então eu destaco aqui algumas questões, né, que é a própria concepção de política social do Banco Mundial. O Banco Mundial, gente, é uma agência, né, como a gente sabe, multilateral, que ela regula, né, as economias dos países associados. Hoje o Banco Mundial deu uma enfraquecida, né,
por meio de outras organizações como a OECD e outras, né? Mas assim, eu destaco o Banco Mundial porque essa agenda neoliberal que nós até hoje vivemos, né? Ela está difundida, ela foi difundida, né? Especialmente pelo Banco Mundial. Então ele fala aqui, qual que é a concepção? Então, lembra que nós começamos o nosso conteúdo, nossa disciplina falando sobre método? E nós fazemos a escolha por um método radicalmente crítico, né? Que ajuda a desvelar a realidade, sair da aparência e ir na essência dos fatos, na essência dos fenômenos, né? Então, o capitalismo ele tem uma cultura própria, como falei aqui, a pós-modernidade, e, consequentemente, ele cria, né, uma concepção também. Né? É um método, é uma forma. Né? Então, o que ele diz? A premissa, a concepção do Banco Mundial. Que o crescimento deve ser compartilhado por todos e contribuir para reduzir a pobreza. Devendo os governos, até parece que tudo legal, né? Os governos atribuir prioridades aos setores sociais fundamentais e mais vulneráveis. Então existe aí um recorte, né? Que é a perspectiva focalista e compensatória de política social. Então o princípio é do individualismo, da competência, da competitividade. Né? Então esses são alguns princípios. A pobreza passa a ser vista como um problema individual, característico de dificuldades pessoais que devem ser assistidos por particularidade através de programas focais. Interessante, né? Olha só que interessante, né? Então, a condição de pobreza não é uma determinação social, mas é uma questão do indivíduo, segundo o Banco Mundial. E por ser uma questão do indivíduo, os programas não devem ter um caráter universal. Eles devem ser direcionados apenas daquele que mais precisa. Isso é uma premissa da agenda neoliberal, né? Isso é uma concepção sobre o papel do Estado enquanto regulador. Então essa concepção é completamente diferente da ideia de seguridade social, né, que assume áreas prioritárias, como saúde, educação, assistência sociais, bens, serviços de consumo coletivos, como transporte, telefonia, água e tal. Garantindo a universalidade, né, na premissa de que é um direito de todos. Então, o Banco Mundial ele tem um interesse bem claro aí. Né? Aquela coisa, para um bom leitor, um pingo é letra. Então, quando ele fala a perspectiva focada no indivíduo, ele está destituindo esse lugar do Estado enquanto né, promotor de uma civilização, promotor de uma lógica civilizatória. E aí ele vai encontrar também na reestruturação produtiva, né, vai orientar as indústrias e tal, uma resposta aí a formas de produção, de estabelecer relações de trabalho, a incorporação das tecnologias, né, uma nova lógica de gestão, né, que vai buscar novas formas de utilização da força do trabalho humana. Então, é outra diretriz. E aí eu não vou entrar muito nessa questão, né, gente, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que como a organização da sociedade brasileira, a organização política da sociedade brasileira é um campo bastante contraditório, é um campo, né, de areia movediça, vamos dizer assim. Então, se a gente for pensar aqui bem brevemente, não vou entrar nesse debate, porque aí já seria uma formação sobre os fundamentos da história do Brasil, né? Eu acho que vale a pena. E aí eu super recomendo, sabe, gente, vocês lerem algumas coisas do Caio Prado Júnior, né? Eu acho que enquanto intelectual que pensou o Brasil, né? Faz uma análise crítica também sobre as artes, né? O Cândido Portinari, né? Também é um artista plástico que ajuda a entender o Brasil. Eu suspeito, né? Assim, que eu acho que a dizer que é uma hipótese, eu acho que muita gente comunga dela, né? Que o Brasil não conhece o Brasil, né? Tem até um cantor lá do estado do Espírito Santo, né? O Silva, que ele diz o Brasil, né? Com Z não conhece o Brasil com S. Uma analogia, um trocadilhozinho bem interessante, bem lúdico, né?
Então nós temos aí uma história bastante complexa, né? Nos anos 30 e 40, o Estado populista, nos anos 50 e 60, um desenvolvimento capitalista tardio, né? Nos anos 60, anos 70, o período, né, que avança o autoritarismo, uma ditadura militar empresarial, né, que é imposta ao Brasil, que retrocede a nossa história e que até hoje nós pagamos muito caro por isso, né? Que é a criação de políticas públicas, não no sentido de universalizar, mas conter, né, a população. Nos anos 80, né, que é ao mesmo tempo que é uma transição lenta, complexa, né, mas está sob o viés neoliberal. Nós avançamos nos anos 90, né, com, né, a redemocratização, né, os primeiros passos da democracia brasileira, bastante frágil, né, isso mostra nossas dificuldades, como é o caso da eleição do Collor, né, o Collor era uma figura bem assim, né, o menino dos, né, liberal, neoliberal, né, bem aquela representação da meritocracia, bem aquela representação da juventude, de uma mudança, né, enfim. O Collor a gente sabe, né, o fim dele e o retrocesso que o governo dele representou, né? E como que os governos Collor, FHC, eles foram submetidos, né? Submeteram, na verdade, a lapidação, né, do Estado brasileiro, né, para o capital internacional. Então é por isso que nós não podemos dizer, né, que o Brasil teve uma experiência de desenvolvimento social similar de países europeus, né? Muito pelo contrário, o que nós vivemos aqui foi vivemos ainda um estado de mal-estar social, né? O que nós atravessamos, o que Helene Bering chama, né, de contra-reforma conservadora, né? Por que ela traz esse termo? Primeiro que o que aconteceu nos anos 80 foi um conjunto de reformas. Reformas, né, para uma redemocratização de um país, né, que atravessou 21 anos de ditadura. Eu acho que para pegar essa história, esse período histórico, né, vale a pena ver algumas obras como O Brasil Nunca Mais, né? Tem um documentário, gente, que eu sou fã dele, está disponível no YouTube, eu já vi ele no YouTube, que é O Dia que Durou 21 Anos, né? Que mostra muito bem isso, os bastidores da ditadura, como que houve, né, esse apoio dos Estados Unidos explícito, e hoje tem documentos que mostram isso, não é conspiracionismo da esquerda, nada disso, né? A gente vê que a ditadura ela foi financiada, ela foi apoiada politicamente, né, pelos Estados Unidos, não foi nada ao acaso, né, no contexto aí do avanço, né, dessa disputa, né, da Guerra Fria. Então os Estados Unidos tinha que controlar principalmente os países da América Latina, né, que estavam flertando aí com possibilidades históricas, né, de concepção de modo de produção, sociabilidade, enfim. Então, a gente vê muito bem isso, né? Esse documentário mostra bem isso, com fundamentos históricos, né, com fatos históricos, enfim, mostra muito bem como é que foi engendrada essa ditadura militar e empresarial no Brasil, né? Sobre um discurso de que havia um avanço comunista, sem que, na verdade, João Goulart estava propondo era reformas estruturais para, de fato, pensar, né, um Estado autônomo, um Estado forte, enfim. Então, o que eu quero trazer aqui, né? Como que esse campo eliminado, ele é um campo difícil, né? E temos que conhecer esse Brasil na sua densidade histórica. A gente até não cometer os erros do passado, isso é muito importante. Então, né, assim, tudo isso, né, o neoliberalismo ele vai fazer o processo de descentralização, né, então as indústrias estão espalhadas ao longo do mundo, a desterritorialização, elas não pertencem a ninguém, o capital ele passa a ser quase que um ente simbólico, né, e como que ele afeta os sistemas democráticos ao redor do mundo. O que aconteceu com a ditadura militar do Brasil não foi só no Brasil, esse fenômeno foi no Chile, esse fenômeno foi na Argentina, no Uruguai, enfim, né?
em outros cantos do mundo, uma forma de dominação em que se destitui a democracia enquanto valor universal, né? E essa contra-reforma que a Elaine Bering ela traz, né, muito bem no livro dela, é isso, né? São as mudanças que, né, elas vão colidir com os interesses do mercado. E um exemplo clássico, né, gente, o Brasil ele vive uma reforma às avessas, né, que é uma escolha política, econômica e não é um caminho natural. O caminho natural é um país lutar por mais igualdade, por mais justiça. A inversão ideológica no Brasil é tão forte que o brasileiro médio, né, o Gessé de Souza, que é um sociólogo muito interessante, ele tem até um livro chamado A Tolice, né, da elite brasileira. É muito interessante isso, como que mostra que as elites no Brasil são mesquinhas, né, e que elas reivindicam muito mais o privilégio. Né, e isso é tão forte na nossa cultura que o brasileiro, até o brasileiro pobre, ele quer privilégio, ele não quer igualdade, ele não quer oportunidade, ele quer privilégio. Né? Isso é um traço, né? Isso é um traço da nossa cultura, isso é um traço da nossa formação social. E que a gente tem que encarar eles com muita, né, sensatez, né, muito jogo de cintura. E essa contra-reforma que impõe, pensando na reforma, foi a instituição de uma Constituição cidadã que fala de direitos e cidadania, coisas que pela primeira vez alcançamos enquanto civilização brasileira. Mas ela simplesmente é amputada, né? E não é o acaso, como ela falou, é uma escolha política. Não foi um caminho natural, foram escolhas. E um elemento aí básico, né, que representa bem isso, foi o Consenso de Washington, né, que altera esse lugar do Estado de proteção social. Então, Washington, capital dos Estados Unidos, né, esse consenso aí foi em 89, não é? Logo após a promulgação da Constituição de 88, o Brasil teve que ser signatário, não porque o Brasil queria, mas, né, para não sofrer embargos econômicos, ele teve que aderir a esse conjunto de ideias de política social, de desenvolvimento econômico imposto pelo Banco Mundial, né, que eu havia falado aqui anteriormente. Então, o ideal neoliberal se expressa no Brasil como fragilização das condições de trabalho e da vida das maiorias, da recusa de direitos que nem sequer chegaram a ser efetivados e também da erosão, né, deterioramento das mediações políticas no mundo social e o desgaste do espaço público como espaço da negociação e representação. Né? E o Estado brasileiro, com o intuito de modernização e inclusão no processo de globalização internacional, né? A inclusão do capitalismo contemporâneo, o Estado ele passa a funcionar como subsidiador do capital e prestador do pronto-socorro social. Né? Então, para a gente pensar algum tipo de organização, a gente tem que resgatar a organização política, seja, né, em qualquer instância, né, seja de uma profissão, seja de uma comunidade, enfim, é esse elemento que nós temos que entender o porquê das coisas, a história das coisas, né? E aí aqui o Estado ele tanto que isso é tão forte, né? Elaine Berger traz no livro dela que no governo Fernando Henrique Cardoso foi criado um Ministério da Reforma do Estado, que foi em que era o ministro era o Bresser Pereira, né? Então o que é assim o MARI, né? Como foi conhecido, o Ministério da Reforma? Vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar disso, né? Mas o ministério ele redesenha o Estado brasileiro sobre o discurso de modernização do Estado. Então ele cria alguns núcleos, né, e redefine alguns papéis do Estado. O primeiro é o núcleo estratégico, compreende o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. Né? Ele vai criar também as atividades exclusivas, aquelas que só podem ser realizadas pelo Estado, né, como regulamentar, fiscalizar e fomentar. Né? E o fomento é previdência básica, educação básica, segurança, assistência aos mais pobres. Né? Regulamentar é transferir para o mercado uma série de prestação de serviços, como energia, água, rodovias, enfim. E o Estado passa a regulamentar e vai criar as agências reguladoras, né, como a ANEEL, a Anatel, enfim, né, a proposta delas é regular o mercado. Isso é uma característica do neoliberalismo.
E ele vai criar os serviços, o campo, né, dos serviços não exclusivos, né, que são que as empresas elas podem assumir, né, frentes como produção de serviços, como escola, produção de bens e serviços, escolas, universidades, centros de pesquisa científica e tecnológicas, creches, ambulatórios, hospitais, entidades assistenciais, museus, emissoras de rádio e TV, né, educativas e culturais, deslocados aí do âmbito do núcleo exclusivo do Estado e compreendido como atividades competitivas que podem ser controladas pelo mercado, né? Então, pensar qualquer nível de organização política é pensar esse cenário que as coisas estão acontecendo, que elas estão desenvolvendo. E compreende que o segmento produtivo e o mercado financeiro, né, também, que é o mais interessante. E, o não, e os setores não exclusivos, né, é, é o que o Estado compreende como, né, a relação da sociedade com o mercado transferir os serviços não exclusivos para organizações sociais. Então, cria-se, incentiva-se a criação e expansão das entidades públicas de direito privado que celebram contrato com o Estado para fazer as chamadas parcerias público-privadas, né, que é um grande problema. E aí o Estado caberá aos programas de proteção social voltado apenas aos mais pobres, né? Enfim, então são essas características que representam muito bem aí o drama da sociedade brasileira, né? E a Ivete Spionato nos diz que tais mudanças não atingem, portanto, apenas a esfera econômica, mas também a ideológica, a política, uma vez que esse sistema universal abstrato cria aí essa chamada nova fábrica de consensos, né? São ativos e passivos que, atuando no âmbito da subjetividade, buscam consentimento e adesão às classes da nova ideologia. Por isso que, né, nós estamos falando da mudança na base social, nas condições objetivas em que a vida se desenvolve, como nós falamos lá na primeira aula, para entender o porquê que o óbvio, as coisas tão óbvias não são desenvolvidas, né? E o porquê das escolhas políticas do Estado brasileiro, né? Então, a pós-modernidade, como nos diz a Simeonato, ela é uma nova visão de mundo, né? Ela busca aí a criação de um pensamento, uma hegemonia do pensamento liberal, né? Uma concepção naturalizada das mudanças contemporâneas. E aí é aquela coisa, né? É o fim da história, né? O Fukuyama, né? Que também é um dos ideólogos do pensamento neoliberal, ele prega o fim da história, né? Inclusive é o título do livro dele, a partir de que não tem para onde caminhar, que essa é o caminho da sociabilidade, da humanidade, né? E não existem mais utopias. Então, né? É aquela questão, né? O fim da Guerra Fria também representa muito isso. Quando o bloco social é capitalista, ele vence, né? Vence também com aspas, porque também tem várias coisas para se discutir sobre essa vitória, né? Mas, enfim, a quebra do Muro de Berlim também é bastante representativos, né? Então essa utopia da construção de um mundo social, socialista, comunista, é tido como ali se fosse uma pá de cal, né? Então as utopias elas são destituídas em nome do capital, em nome dessa cultura, né? Cimentada, né? Pelo campo chamado pós-modernidade. E assim, né, aqui fica um pouco até redundante, mas com o passar do tempo, né, com o passar do tempo aqui, e a lógica do que nós estamos discutindo representa muito bem o que é esse projeto de reforma do Estado. Né? Então nós estamos falando da monetização, né, das classes econômicas, né, que começam a deter a riqueza, né, e a gente começa a ver, né, como que a riqueza está cada vez mais concentrada. Tem um videozinho daquele, como é que é o nome? Ele é um youtuber muito interessante, eu gosto porque ele, embora ele é muito pop, muito comercial, mas o Castanhedo, né, Castanhedo, mas ele traz umas análises muito interessantes. Esses dias eu estava vendo um vídeo dele, uma colega me mandou esse vídeo, mandou assim um link, se eu achar ele, eu vou mandar para vocês. Eu acho que foi pro TikTok, pra você ver que o TikTok também, né, tem produção de resistências ali a essa dominação cultural, política e econômica.
Ele mostra como que a riqueza no Brasil é distribuída, né? E até as pessoas que são milionárias ou até bilionárias no Brasil, aí ele traz até o exemplo do Silvio Santos, né? Ele mostra que o Silvio Santos tem uma fortuna de quase 2 bilhões de reais. Ele ainda é uma pessoa pobre diante de alguns bilionários que moram aqui, brasileiros, né? Eu vou achar esse vídeo e vou mandar para você, é muito interessante. Ele faz uma representação gráfica, né, da riqueza no Brasil e quem tem a riqueza. Então nós temos bilionários, assim, uma coisa surreal, que até os milionários e bilionários que a gente conhece não são quase nada diante da fortuna deles. Então as mudanças no mundo do trabalho, nas políticas sociais, né? Então eu trago isso. Então quais as questões para nortear o nosso debate, né? Esse contexto da crise, as mudanças que são operadas no mundo do trabalho, quais são as consequências dessa reestruturação produtiva que isso altera nas nossas subjetividades, nas nossas condições históricas, nas nossas possibilidades reais de transformações. E como tem sido também as possibilidades de luta, né? Eu acho que o termo é esse, né? As lutas sociais, é, enquanto também, né, possibilidades importantes. É, e algumas perguntas, né? A classe que vive o trabalho estaria desaparecendo? A classe proletariado não existe mais, né? A categoria trabalho, a gente viu ao longo do curso, especialmente lá com a Marisaura, com o professor Renato, com a professora Raquel, né? E essa categoria de trabalho não é mais central no mundo de mercado por uma, né, globalidade desigualmente articulada. Então, nós temos algumas tendências, né, que são, né, falando da reestruturação produtiva, que eu recupero, não vou entrar em questão de tempo, né? Mas eu acho que também já foi trabalhado em outras disciplinas, por isso que eu acho que vocês não vão ficar prejudicadas, né? Sobre esse entendimento, sobre as transformações do mundo do trabalho, o modelo do Fordismo, né? Fordismo para o Toyotismo, que é um modelo que hoje está em voga, né? Está em plena expansão e como ele avança aí para o campo também da, né, cada vez mais, né, intensificação da tecnologia, da produção do trabalho, da junção do trabalho vivo com o trabalho morto, falei disso também. Hoje mesmo a gente já fala de um mercado que está sendo guiado pela nanotecnologia, que são microcomponentes com poder de aplicação desde setores industriais até roupas e tecidos e medicamentos. Enfim, nós estamos vivendo aí a chamada terceira revolução industrial, né? E o que isso altera as relações sociais, o que isso altera o papel do Estado, o que isso altera a cultura, isso altera também a condição do trabalho, do trabalhador enquanto sujeito, né? Ao ponto que nós estamos passando por mudanças que colocam para nós um futuro cada vez mais incerto, né? O que chama atenção, o que eu quero chamar atenção para vocês, que essas mudanças de gestão do trabalho e ideológicas não é apenas uma questão objetiva, mas ela é subjetiva, por exemplo, quando a gente começa a perder a nossa consciência de coletividade, de pertencimento, de classe, né? Então, há nitidamente aí um processo de empobrecimento, né? E aí é uma cultura da individualidade, né? Uma ultra, não é que você ter sua individualidade é um problema, mas a cultura da ultra individualidade, né? É uma cultura da ultra individualidade ao qual, né, quem acaba ganhando, né, é essa sociabilidade absurda que o capitalismo impõe. Né? Nós vamos perdendo a nossa coletividade, nós vamos perdendo a nossa capacidade de organizar coletivamente, então viramos reféns, né, dessa máquina, né, que é o capitalismo. E aí tem vários elementos nessa cultura, como o trabalho, né, das mulheres, né? Eu acho que vocês viram muito bem isso com a professora Lidiane, com a professora, a questão étnica-racial, né? Acho que vocês viram também muito bem isso com a professora Vitória Régia, né? Pensar o campo da interseccionalidade, raça, gênero, sexualidades, né? Enfim, né, acho que o nosso curso trouxe ao longo desse percurso muitas coisas.
E as crises que nós começamos a viver, né? O estranhamento do ser social que trabalha versus a dimensão aí da alienação e captação em torno de um projeto, né? O desemprego enquanto algo presente nessa sociabilidade, a crise das organizações políticas, né? Quero bem destacar isso aqui, que essas transformações no mundo do trabalho, a neoliberalização, ela vai criar aí os trabalhadores estáveis versus os trabalhadores informais ou precários, né? O tempo todo esse conflito existe. Eu acho que isso é uma forma de justificar o porquê que o brasileiro médio, que sequer teria condições de pagar um plano de saúde, ele se posiciona contrário ao SUS, né? Então os próprios trabalhadores estão, né, disputando o tempo todo. Ah, e consequentemente uma lógica e consequente de uma despolitização, né, que tem uma fundamentação, mas que a curto prazo da história é sem procedência, né? E a individualização das relações de trabalho também é uma característica. Essa individualização é esse debate, né, que o Estado brasileiro, por meio de nossos representantes, o tempo todo tenta ir atravessar, impor, né, uma reforma trabalhista. Tem resistência? Tem muita resistência. Então eles estão fazendo a reforma trabalhista à prestação, né, destituindo direitos históricos com atos administrativos ou lei que destabiliza outras leis, enfim. É uma desregulamentação e flexibilização dos direitos, né? Uma negociação aberta que representa muito bem a fim dos sindicatos, ou a crise do sindicalismo e a imposição, né, sobre o sindicato por área de produção versus por empresa. E aí, né, tudo isso vai caminhar, né, para esse processo que representa a descrença na luta dos trabalhadores, né? Então, passa-se essa ideia de que realmente não tem nada o que fazer, não tem nada o que mudar, né? Que é o fim da história, né? Fukuyama já trouxe isso. E começamos por conta dessas transformações societárias que o mercado impõe, né? Nitidamente a gente começa a ver uma fragilização, né? E o Ricardo Antunes, ele é brilhante, né? Eu trago até um trecho aqui dele sobre, né, diante desse cenário, ele problematiza, então quais são as saídas? Existem saídas, né? E aí o Ricardo Antunes nos diz que, embora heterogeneizado, complexificado e fragmentado, as possibilidades de uma efetiva emancipação humana podem ser viáveis através de revoltas que originam centralmente no mundo do trabalho, né? Então, o Ricardo Antunes localiza isso. O trabalho ainda possui uma centralidade, embora negado, mas qualquer mudança, e até a emancipação humana, né, que talvez seja um dos níveis mais avançados de uma transformação societária, né, a capacidade dos humanos de se emanciparem, né, de sistemas propriamente dito, é um caminho que seria por meio do trabalho, né? Não seria só cultural, não seria só, né, das identidades, enfim, ela passa pelo trabalho. Então, atuando enquanto classe, os trabalhadores constituem o segmento social dotado de maior potencialidade anticapitalista, né? O Ricardo Antunes já está nos, né, anunciando, né? E a Helene Berg, ela traz uma citação muito legal, né? Então ela nos diz o seguinte: cabe-nos apostar na velha topeira da história, com sua sabedoria e suas surpresas, para superar esse momento de perdas, tanto no sentido da emancipação política, quanto, e sobretudo, da emancipação humana com seus impactos no Estado e na sociedade civil. A saída, portanto, é exigente e política, né? Então ela traz aí que é por meio do cenário, né, que nós vivemos, essa capacidade de decifrar a história, essa capacidade de pertencer a um coletivo esse que tenha intenções de ruptura, né? Intenções críticas, né? Que faça um posicionamento crítico a essas transformações que literalmente têm destituído a própria, né, os homens da sua humanidade, né? E tudo que nós estamos vivendo, né, gente, é aterrorizante,
né? O mercado ele impõe toda uma lógica, né, que é muito bem engendrado, né? Então coisas nós brasileiros começamos a flagrar, né, cada dia imagens, né? Ontem mesmo uma imagem pesada, né? Vocês viram essa imagem que circulou as redes sociais de que um homem ele vai ali num concentrado de prédios, né, e começa a pedir um pão e leite, né? Isso não é natural, né? O Brasil tem suas questões históricas, como nós vimos aqui, né? É um campo, né, como eu falei, um campo movediço, mas esse tensionamento, né, essas perdas que a classe trabalhadora brasileira tem enfrentado nesses últimos 4 anos é uma coisa assim absurda. Não estou aqui tirando a crítica aos governos anteriores, né, da perspectiva social-democrata, do Partido dos Trabalhadores, mas o que nós vivemos hoje é assustador. O país está sendo entregue, né? Ele está sendo entregue a um grupo político-econômico específico que está desvalorizando, né, desestabiliza a economia do país para que eles tenham ganho no mercado internacional, né? A pandemia foi a parte calda de tudo que nós estamos vivendo, né? As pessoas fazem crítica de que, né, criticam, né, o fique em casa. No Estado brasileiro é tão absurdo que não salvou nem vidas e muito menos a economia. Cristiano, Oi. você viu uma reportagem no Grupo Rural, deve ter umas 2 semanas isso. E aí passando, eu estava vendo com meu marido, e eles falando, né, que eles foram obrigados a vender para o mercado interno o gado porque a China não estava comprando, devido aos 2 casos de vaca louca que teve no Brasil. Aí a gente ficou assim, muito bravo. Eu falei, mas como? Teve que vender para o mercado interno, sabe? Como se a gente fosse nada, porque aqui não tem lucro, e lá para a China era maravilhoso. O cara que era o empresário lá, né, riquíssimo, com certeza, ele estava rindo na reportagem. Ah, a gente vai ter um prejuízo. Ele estava rindo. Porque quando a pessoa está chateada, tem um prejuízo muito grande, ele fica com uma cara de raiva, com cara de indignação. Eu falei, gente, olha o cara dando a reportagem. Eu fiquei analisando tudo. Eu falei, pelo amor de Deus, aonde que nós vamos parar? E você está falando isso aí. Eu lembrei disso. Eu falei, meu Deus, que Sim, absurdo. Nós tivemos que vender para o mercado inteiro. Foi sim. bem feito. E o que está acontecendo, Márcia? A realidade brasileira é uma coisa assim assustadora, sabe? Isso não é o acaso, isso é um projeto, né? Então o Brasil ele começa a entrar no processo de desindustrialização. A gente começa a perder as nossas indústrias e não é um acaso, isso é uma estratégia. O Brasil retoma a sua identidade agroexportadora, né? Então se produz grãos, soja, milho para o mercado internacional, né? A gente está acabando com o nosso meio ambiente, acabando com as nossas florestas, né? Os caras estão de olho na Amazônia, nas áreas protegidas, nas áreas indígenas, acabando com os povos indígenas para simplesmente vender para o mercado internacional. Isso não volta para o Brasil. Até porque é uma coisa tão absurda assim, né? Aí tem estudos que mostram, né? Hoje o campo está todo mecanizado. Não gera nem emprego para o país. É só É o pior concentração. que a gente vende o minério para o exterior, a China faz as placas de fotovoltaica que vende para a gente em valor absurdo. Exatamente. Pensa uma coisa dessa? Isso é a divisão internacional do trabalho ao qual o Brasil está submetido, né? Isso não é natural, é uma escolha, gente. A eleição de 2018, as pessoas foram, acho que muita gente fez sua escolha, né, de voto, pensando numa suposta moral, bons costumes, família, Deus, mas esses caras não têm nada disso, eles estão nem aí para isso. Isso foi a pega ideológica que ajudou a eleger esse campo político.
Né? As pessoas falam, mas o presidente é limitado, intelectual. Não, não é limitado, pelo contrário, ele é muito sofisticado. A gente Ele tem que rasgou para decifrar poder, né? o que está por trás. Qual que é o raciocínio que está por trás, ô Márcia? Né? E o que está acontecendo é isso. Assim, nós temos um grupo muito seleto de pessoas, a bancada ruralista representa muito bem isso, o empresariado não é à toa, né, que eles financiam até essa campanha, o Agro é Pop na TV Globo é uma forma de disseminar, né, uma ideologia de que tá tudo bem o Brasil ser um país meramente agrário. Aí eles mostram dados, informações, né, e tal, mas que não tem ganho objetivo. O ganho disso é que o brasileiro médio não consegue mais sequer comer carne. Gente, desde outubro do ano passado, eu atendendo a população lá no território Taquaril, as pessoas falavam assim, né? Quando nas conversas, nos atendimentos, era muito recorrente as pessoas falarem assim, ah, Cristiano, já tem, né, assim, meses que eu não sei o que é comer uma carne vermelha, já tem um ano que eu não como carne vermelha, né? Isso os que compravam outro tipo de carne, carne de porco, carne de frango, né? Fenômenos como assim, nós não vivemos uma situação, né, de desnutrição, mas porque, né, tem a cesta básica que a prefeitura fornece e tal. Então, vamos dizer, essas pessoas não estão morrendo de fome. Mas a própria, né, eu me lembro assim, sempre, né, a pediatra falando assim, mas nós estamos com pessoas, não estamos com pessoas desnutridas, mas nós temos as crianças estão tendo impacto no desenvolvimento porque elas não consomem para além do arroz, feijão, massas e tal, né? Então, a alimentação delas está insuficiente no que diz respeito a legumes, verduras, carnes, né? E tal. Isso gera um atraso no desenvolvimento da criança, né? Essas são as expressões da questão social que nós vivemos, gente, né? Então, é um cenário assim assustador, né? Assim, tudo que nós estamos vivendo é simplesmente assim aterrorizante, né? No mínimo aterrorizante. Então, as escolhas políticas é um projeto político, né? Explícito, é um projeto de poder explícito, né? Estão lapidando o país, né? Um projeto antipovo, acho que a gente pode fazer essa afirmativa, né? Porque já que uma vez que ele atende, né, apenas alguns segmentos, né, da sociedade, é antipovo, né? É, isso vai repercutir, né, a própria questão, nós falamos aqui do acesso aos alimentos, nós estamos falando também aqui da destruição do meio ambiente, né, é, né, o que está acontecendo com os povos indígenas, né, bem característico de uma ação do que o Mambi ele nos diz que é a necropolítica, né, uma política da morte, e é uma política muito bem engendrada, muito bem pensada. Tem uma inteligência por trás disso tudo, gente. Não é o acaso que nós estamos vivendo, né? Enquanto isso, paralelamente a isso, que está posto à classe trabalhadora é perda da identidade, perda da coletividade, né? A perda dos acessos, a perda de muita coisa, de tudo que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, desde o processo aí de redemocratização. O futuro está cada vez mais incerto, né? A pandemia, ela para o mercado foi, de uma certa forma, muito bem, né? O pequeno, médio empresário está se dando muito mal, está passando um apertado, mas, né, as elites estão nadando de braçada. Não é à toa. Dados mostram, por exemplo, que as casas populares residenciais, ela, né, estagnou ou em alguns setores, né, estagnou, em outros setores houve uma regressão. Por outro lado, né, o setor imobiliário, as construções de alto luxo despencou não, disparou. Né? Então diz alguma coisa, né? Então quem era rico parece estar ficando mais rico ainda, né? E aos trabalhadores, o que está imposto é justamente essa fragmentação das identidades, né? Essa perda das conquistas históricas, né? É, e esse ultra-individualismo, né? Esse campo da moralização,
né? No Brasil hoje tudo se reduz à família, Deus, pátria, mas isso não está resolvendo as questões objetivas da vida, não, né? A Elizabeth Mota também ela traz uma questão, né? A condição da ofensiva da classe trabalhadora presencia-se uma ampliação das lutas sociais mundiais, consoantes com a ofensiva financeira mundializada. E quais são alguns exemplos, como o Fórum Mundial das Alternativas, realizada, né, na reunião em Davos em 1999, iniciativas em redes como a Ação para a Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos, ATAC, né, o movimento em defesa da cobrança de taxa, né, o Tobin, que propõe taxar 1% das transações especulativas do mercado de divisas, a coordenação contra clones do Acordo Multilateral sobre Investimento, né? Além do projeto Alternativa Bolivariana para a América Latina e Caribe, né? A ALBA, e em contraposição ao projeto comercial da ALCA, né? A Área de Livre Comércio da América, abraçado por setores da esquerda latino-americana e caribenha, né? Então, o que a Elizabeth tem trago, né, são as possibilidades, né? Nós estamos sendo desafiados a pensar as possibilidades macro da história, né? E aí tem uma série de questões também que atravessam, né? E o que isso tem impactado, né, no âmbito das políticas sociais, que é o locus aí ao qual nós, enquanto trabalhadores especializados, atuamos, né? Então nós falamos aqui de um sistema residual, seletivo de proteção pública, paralisando o modelo universal e distributivos, né, como nós falamos, a redução dos gastos sociais, né, e repassa as responsabilidades do Estado para o indivíduo, para a filantropia, para o voluntariado, para as ONGs, né, enfim, a lógica da responsabilidade social, empresarial, tratando, né, tirando da esfera política as expressões da questão social. Isso é muito complicado. A retração do Estado, né, que manifesta-se na compreensão de verbas orçamentárias e deterioração da prestação de serviços públicos. Novas formas de gestão estão sendo implementadas através da focalização do atendimento, na terceirização como forma de contratação e na transferência direta para a comunidade e outras organizações sociais públicas, não estatais, filantrópicas e privadas, né? A gente tem visto isso. Busca-se no mercado, né, as formas de enfrentamento, já é seletivo, direcionado, focalizado e ainda terceirizado. O Estado ainda abre mão do seu papel protetivo. E o conceito de espaço público vai perdendo força e dando lugar a outras organizações da sociedade. Então, o espaço público não estatal, né, esse é um conceito muito interessante, ele ganha status de maior eficácia em detrimento do espaço público estatal, né, descaracterizando a assistência como um direito e distanciando cada vez do Estado, o Estado, né, como patrocinador do bem-estar social. E esse estado mínimo, né, ele vai tratando o cidadão como, né, coloca-se esse conflito, né, entre o cidadão consumidor versus o cidadão de direitos. Né? Então, para o Estado neoliberal não interessa a ideia de um cidadão de direitos. Né? O que se impõe, o que se quer, né, instituir é um cidadão consumidor. É uma pessoa que vai comprar educação, né? Acho que a Luana, foi Luana que deu esse exemplo, né? Não, foi. Ai, gente. Quem foi que deu o exemplo, né? Das escolas do filho, que a gente estava discutindo meritocracia. Deu um branco aqui. Né? Enfim, você não tem mais a educação. Oi? Depois feliz? Isso mesmo, Sueli. Né? Então a gente não tem. Perdemos essa noção de educação, de saúde, de cultura como campo do direito. Tudo isso vai ser operacionalizado por meio da compra. Então eu compro a saúde por meio de um plano de saúde, né? Eu compro a educação porque acredita-se que defende-se, né, a ideia de que a educação pública é precária, é insuficiente, e é mesmo porque, né, foi uma escolha política, né? Foi uma escolha política do Estado brasileiro, né? Um projeto, o fracasso, como diz o Darcy Ribeiro, né? O fracasso da educação é um projeto que deu certo,
Então, tudo isso vai para a esfera do cidadão consumidor. Então, ele vai pagar por educação, por saúde, por habitação, né, por cultura, enfim. Né, é isso que está sendo instituído. E o reordenamento das políticas sociais, como nós vimos, né, que traz profundas mudanças no mercado de trabalho para as profissões, né, no campo social. Então, né, no contexto do welfare state, a questão social como alvo das políticas sociais, como uma resposta política e não apenas repressiva, é internalizada na ordem econômico-política. Né? Então, nesse contexto, a resposta social à nova questão social, né, um conceito estranho, a teoria social crítica, tende a ser externalizada da ordem social e transferida para o âmbito imediato e individual. Né? Mais uma vez, reforçando essa cultura do individualismo. Né? Então, isso diz respeito, gente, ao não pertencimento à esfera pública, ao espaço público, né? O público não estatal. Por isso que nós encontramos muitas dificuldades na organização política. Né? Isso é uma explicação, a forma de compreender. Né? A esfera pública ela está sendo esvaziada, as pessoas não se veem mais pertencentes a isso. Por mais humilde, né, por mais periférica que aquela comunidade, aquela população esteja, ela não consegue vislumbrar o campo da luta social. Né? Ela se vê muito no campo do imediatismo, né, dos benefícios sociais, dos programas de transferência de renda, que são importantes, cumprem um papel importante. E até isso, gente, o Brasil nosso hoje, né, é complicado. Né? Até o Bolsa Família, que tinha uma estrutura, que tinha, né, toda uma pegada, né, foram 18 anos de construção, simplesmente destituído para implementar um programa meramente eleitoreiro que inicia em novembro, né, de 2021 e vai até novembro de 2022, ficando incerto sobre a continuidade dos programas de transferência de renda. Né? É tudo muito desesperador. Né? Então, essa cultura do ultra-individualismo, esses simulacros, são características ideopolíticas da pós-modernidade. Né? O Ivo Tonet, né, que é um dos textos também que nós estamos aqui dialogando com ele, ele faz essa discussão com muita maestria. Né, e tal. Então, as políticas sociais universais, não contratualistas e constitutivas de direito e cidadania são acusadas pelos neoliberais de propiciar o esvaziamento dos fundos públicos, né? Aquela lógica que política pública é gasto, mal aplicados, né? Em atividades burocratizadas, sem retorno e que estendem, né, a cobertura de toda a população indiscriminadamente. Então, a ideia é focalizar, né? Criar critérios para o acesso. E o serviço social, não muito diferente, né? O Carlos Montano é um professor lá da UFRJ, da Escola de Serviço Social. Ele tem um livro clássico, né? Terceiro Setor e Questão Social, que ele vai trazer algumas reflexões, né, sobre como isso impacta as profissões da área social. Aí ele nos diz o seguinte: dessa forma, ao constatar a atual retraída do Estado nas suas responsabilidades de responder às sequelas da questão social, diminuindo e precarizando as políticas sociais estatais, as avaliações sobre repercussões e rebatimento disso na profissão são diversas e contraditórias. Né? Então, continuando aqui no Montano. Deixa eu ver as horas. As políticas sociais constituem a base de sustentação funcional e ocupacional, caracterizando sua funcionalidade, sua legitimidade, criando espaços de inserção ocupacional, né? Porque nós somos operadores das políticas públicas, das políticas sociais. E se elas foram e estão sendo significativamente alteradas nesse contexto socioeconômico político, podemos então afirmar que tende a sofrer transformações relevantes na sua demanda e no seu campo de atuação, na sua modalidade de intervenção e no seu vínculo empregatício. Ou seja, né, os profissionais da área social, eles, né, assim como a sociedade, eles também vão sofrer as consequências dessas transformações. Transformações extremamente negativas e regressivas. Então nós temos aí a perda do espaço no âmbito estatal, pois certamente estão, né, entre os custos a serem reduzidos pelo Estado, e novos espaços ocupacionais
né, passam a requisitar profissionais com essa perspectiva de caráter residual, compensatório, focalista, né? E isso é nítido, por exemplo, né, nas políticas de saúde, né? A gente vê que a atenção básica ela é estrategicamente direcionada, né, o programa Saúde da Família, nas comunidades mais pobres, né, onde tem os bolsões de pobreza, IDH baixo. Então, a política de saúde que tem um caráter universal, ela vai ser impactada, né, de certa forma direcionada, né. A pandemia também traz isso enquanto novidade, a população, essa classe média alta, né, para receber a imunização começou a ir para os postos de saúde dentro das comunidades, ganhar um chá de realidade, ver os pobres, né? E gerou um estranhamento muito grande, né? Eu tenho experiência, né? Quando começou a vacinação da Pfizer, né? Do Taquaril receber pessoas com carro, com motorista e segurança para levar as madames para vacinar no Taquaril. Uma coisa que seria impensável, né? Essas pessoas pisarem no Taquaril. Né? E o Taquari é um lugar de gente maravilhosa, mas que é um lugar que representa a segregação, né? É um território de DH baixo, né? Excluído historicamente, né? Enfim, isso revela. Não é à toa que eles começaram a tensionar para criar postos de vacinação no Minas Tênis Clube, nas universidades, na região central, para não ter que se deslocar até as comunidades onde estão as unidades básicas de saúde, né? Tem isso também, viu, gente? Não deixa, não, né? A elite do privilégio não gosta de frequentar os territórios da população mais pobre. E o profissional trabalhador assalariado atua na contradição entre o capital e o trabalho, né? E transforma e redimensiona com as mudanças do desenvolvimento capitalista, né? Como nós falamos aqui ao longo da nossa aula dessa noite. Então, a seleção da pobreza, a responsabilidade social, a qualidade, a qualidade total nas empresas, né? Os ciclos de qualidade total, atuação no âmbito individual são características desse momento em que nós vivemos, né? E aqui, já caminhando até para a finalização da nossa aula, eu trago aqui as palavras, nas palavras Otávio Ianni, né? Também é outro pensador que vale a pena assim, se apropriar, ler, né, o pensamento dele. Né? O Otávio Ianni, ele é formidável, né? Maravilhoso, assim como Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, né? São intelectuais que de fato ajudam a gente a conhecer o Brasil, né? E ele diz o seguinte: o capitalismo atinge uma escala propriamente global, além de suas expressões nacionais, bem como dos sistemas e blocos articulando regiões e nações. Países dominantes e dependentes começam a ganhar perfil mais nítido o caráter global do capitalismo. Declinam os Estados-nações, tanto os dependentes como os dominantes. As próprias metrópoles declinam, em benefício de centros decisórios dispersos em empresas e conglomerados. Né? Então, o que Otávio Ianni está nos provocando a pensar, né, a refletir, né, sobre essa dimensão global, né, que nós vivemos, em que a riqueza ela tem sido tão concentrada, né, e aí tem dados que mostram, né, eu deveria ter feito um sprint de material que eu tenho para trazer para vocês, mas correria. Mas eu posso estar mandando posteriormente. Esse nível de concentração da riqueza fica tão absurdo, né, que a destituição dos estados, das nações, né, e simplesmente um capricho do capital, né? Então não tem mais projeto de nação, não tem mais nessa lógica, né? Não tem mais um projeto de autonomia, de liberdade, de democracia, né? Tudo se concentra em torno do capital. Tudo se concentra em torno da acumulação de capital. E as crises ao qual a sociedade ela vivencia estão concentradas basicamente, né, as crises que passamos a viver, elas estão concentradas para os trabalhadores, né, no seu sentido mais amplo, né. As classes dominantes não pagam pela crise, pelo contrário, elas criam as crises.
Elas criam as crises para expandir setores, né, produtivos, novas formas de extração de mais-valia, novas formas de instituição de direitos, alteração nos sistemas de proteção social, alterações sobre a democracia de uma forma geral, né? E aí que nós vamos continuar nos nossos próximos encontros, nossos próximos 3 encontros, é justamente essa reflexão, né? É, como o porquê, a importância da organização política para enfrentar esses tempos bicudos que atravessam a nossa vida, a nossa existência. É por aí, né? É por aí que está sendo a discussão, é por aí que nós temos que pensar uma vida para além, né, dessa sociabilidade, humanizar, né, coisas que nós estamos perdendo, né, ao longo dos últimos anos, a própria humanidade. É, e a grande questão né, eu acho que o objetivo até agora da disciplina é trazer esses elementos críticos, históricos, teóricos, conceituais, né, para a gente aproximar desse entendimento sobre o canto da sereia. Né, eu acho que é uma boa analogia falar sobre o canto da sereia. Né, conforme a analogia, né, coloca-se a sereia como um ser encantador, né? Um ser que atrai as pessoas pela sua beleza, pelo seu canto. No entanto, todavia, ela engole, né, as pessoas. A sereia é uma figura mitológica bastante contraditória, né? O que ela tem de belo, ela tem de perverso. E é isso que nós vivemos, né, gente? O capitalismo, ele distrai, ele pulveriza, ele despolitiza, ele cria uma ideologia, ele cria uma cultura. Então nós temos que ter a sensatez, né, a arma da crítica para não cair nesse campo, né? E a organização política, né, que é o objeto aqui da nossa disciplina, que nós vamos ver exemplos práticos, né, dessas organizações políticas, são exemplos disso, né? Como enfrentar esses tempos difíceis, como não cair no campo da sereia, né? Pensar processos coletivos, participativos, democráticos, né? Aprofundar a democracia, os direitos humanos, estão enquanto desafios. E assim, gente, já são 10 horas, vamos finalizando. Alguém tem algum elemento, alguma observação? Se a gente pegar alguns minutos é tranquilo para mim. Muito ok, Cristiano. Ok, Márcia? Mas tem pulou bastante. Triste, né? Eu, assim, a gente vai sair da aula chorando. Tem comigo aqui. Mas... sabe de tudo, mas quando você começa a analisar, você fala, Jesus, socorro. Como é que é uma coisa muito bem construída, né, Márcia? Não é algo que vem de agora. Por isso que... Não, é uma frieza muito grande, né? Por isso que eu fico assim, muitas vezes até vendo os discursos dos colegas, né, e tal, sobre esse próprio, às vezes, culpabilizar os usuários da não participação, né? Sendo que tem toda uma construção histórica de não pertencimento, de destituição, um efeito dominó a todo momento, né? Exatamente. E sempre chega em nós, né? A pessoa que está desprotegida. Eu vivo muito isso no meu trabalho, porque você tem dia que fica, nossa, até quando? Mas é isso. Sim. Né? Então, gente, eu acredito, espero ter, né, contribuído aí para esses elementos críticos para a gente pensar. Né? Eu acho que o seminário vai ilustrar muito bem a luta, né? Que é possível resistir, é possível humanizar, né, por meio da luta. Mais alguma observação? Então vou finalizando. Tá tranquilo, Cris. Então vou finalizar. Juliana, tudo isso que nós falamos aplica aí à luta das mulheres, à questão do meio ambiente. Eu sei que você tem uma militância, né, nesse campo das mulheres, do meio ambiente, da causa indígena. Tudo isso aplica, Juliana. É por isso que a luta pelos direitos humanos, né, muitas vezes a gente se vê isolados, sozinhos, sem muito apoio, né, descrente muitas vezes, né, enfim.
É isso que objetivo de trazer aqui. Isso mesmo, remando contra a maré, venceremos. Exatamente. Então, minha gente, boa noite para vocês, viu? Boa noite, gente. Na terça-feira Boa estamos noite, juntos mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Classe trabalhadora precisa descansar também. Tchau, tchau.